Olá pessoal do 8º ano, tudo bem? Como é que estão vocês? Como é que vocês passaram aí esse recesso? Espero que tenham carregado as baterias aí, recarregado as energias, que estejam aí descansados, prontos aí pra gente dar continuidade à nossa segunda unidade, certo? Já que nós começamos a segunda unidade antes do recesso, essa já é a aula de número 5 de língua portuguesa, tá ok? E nessa aula nós vamos trabalhar interpretação textual. Vocês sabem que língua portuguesa não é só gramática, tem interpretação textual, produção textual, estudo de vocabulário, uso de dicionário, várias outras coisas. Então, nós vamos trabalhar hoje com a leitura e interpretação textual. Nós vamos trabalhar hoje com o texto da página 196, o Parque Nacional do Iguaçu, o resumo, certo? Abram vocês aí nessa página 196, certo? Vamos realizar a leitura deste resumo. Bom, primeiro, antes de a gente fazer a leitura do texto propriamente dito, vamos esclarecer aqui o que vem a ser resumo. O resumo é quando você pega as ideias principais de cada parágrafo e as reproduz num texto menor. Você não traz aí todos o que é adjacente, não. Você traz aí só a ideia principal daquele parágrafo e transforma todas essas ideias principais dos parágrafos em um texto menor que se chama resumo. Visualmente, é como se você pegasse uma árvore cheia de flores, frutos, folhas, muito galhos e fizesse uma poda nessa árvore. Você tirasse todos os frutos, recolhesse os frutos, tirasse todas as flores, as folhas em excesso, até algum galho a mais ali que está atrapalhando, e deixasse a árvore limpa, básica, já ali no ponto de ter aí uma nova safra, se for uma árvore frutífera, né? Então, assim, é como se você pegasse o texto, fosse essa árvore, e você pegasse tudo que está demais ali, que está sobrando, que é acessório, e deixasse só o principal. Isso é fazer um resumo, né? Não é só você pegar um pedacinho, o comecinho de cada frase, de cada parágrafo, e colar uma na outra depois e copiar em um texto menor, não. Pegar a ideia central do parágrafo. E nem sempre a ideia central está na primeira frase do parágrafo. Você tem que ler o texto, entender o que ele quer dizer e pegar a ideia central aí desse parágrafo e montar aí um texto novo com todas as ideias centrais de todos os parágrafos. Aí você pergunta, professora, eu preciso saber fazer resumo. Gente, resumo ele é cobrado em todos os níveis de estudo a vida inteira do ser humano, em todas as áreas. Ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, especialização, doutorado, pós-doutorado, todas essas áreas, em algum momento você vai se deparar com alguma atividade, com alguma produção textual, com algum texto acadêmico que você tem que trabalhar com resumo, certo? Então, quanto antes você aprender a fazer resumo, melhor, certo? Provavelmente você já deve ter visto isso em redação, se não viu vai ver ainda, mas eu acho que deve ter visto. E cabe aí a matéria de língua portuguesa complementar o estudo desse gênero textual, que é o resumo, certo? Ficou claro isso aí? Bom, então vamos aí à leitura do texto propriamente dito. Junto de cada texto de vocês, tem aqui essa caixazinha aqui, esse retângulo, que se intitula Antes de Começar de Ler. Vamos ler aí o trecho aí intitulado Antes de Começar a Ler. Temos lá. Como vimos, os artigos expositivos são textos cuja finalidade maior é informar. Assim, neles as informações predominam, como ocorre nos livros didáticos. Portanto, esses textos são utilizados na ampliação dos seus conhecimentos, são uma de suas fontes de estudo. Uma excelente forma de estudar consiste em ler os artigos expositivos e resumi-los em seguida, pois, para isso, é necessário conhecer bem as informações neles apresentadas. O texto que você vai ler agora é um resumo do artigo O Parque Nacional de Iguaçu, que você leu no início deste capítulo. Leia-o procurando identificar as relações entre ele e o texto original.
Ou seja, no começo dessa unidade vocês leram aí o artigo expositivo. Isso aqui vem a ser o resumo desse artigo expositivo. Vamos ao texto? Vamos lá, acompanhe. O Parque Nacional do Iguaçu. Resumo. Com uma área de 170 mil hectares, o Parque Nacional do Iguaçu está localizado em um planalto formado na era Mesozoica. As quedas d'água se formaram no local em que o rio Iguaçu adentra um cânion, e o ponto mais elevado é a Garganta do Diabo. O rio Iguaçu nasce na Serra do Mar e percorre 500 quilômetros até se encontrar com o rio Paraná. Mas as cataratas compreendem apenas 2.700 metros desse trajeto. O número de quedas, entre 150 e 270, varia de acordo com as estações seca e chuvosa. O parque é uma reserva de floresta subtropical e de araucárias, mas marcada pela grande diversidade de animais e vegetais. Embora seja protegido por lei federal e administrado pelo IBAMA, muitas dessas espécies correm perigo de extinção. Enquanto o extrativismo clandestino ameaça a flora, a fauna sofre com a caça predatória. A poluição da água, as doenças transmitidas por animais domésticos e o trânsito de veículos pela estrada que corta a reserva. Por essa razão, em 1999, o parque foi inscrito na lista de Patrimônio Mundial em Perigo. Várias medidas têm sido adotadas para preservar o parque por meio do seu plano de manejo, como a tentativa de controlar a qualidade da água. O plano determina a diminuição do trânsito de veículos e da faixa de domínio das estradas e a instalação de redes de alta tensão subterrânea, além do fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. Em 1986, o Parque Nacional do Iguaçu foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade, 2 anos depois do reconhecimento do seu vizinho argentino, o Parque Nacional del Iguaçu. Juntos, eles ocupam uma área de 225 mil hectares, construindo uma das maiores reservas de florestas subtropicais do mundo. Bom, ao analisarem esse resumo e compararem aí com o texto original com o artigo expositivo sobre o Parque do Iguaçu no começo da unidade desse livro, vocês vão perceber que o resumo contém apenas as ideias centrais do texto original, certo? Bom, eu sugiro que vocês façam aí leituras de resumos na internet, procurem resumos em livro, peguem textos grandes e vocês mesmos façam o resumo desses textos como uma forma de treinamento aí para fazer um resumo, que é uma coisa muito importante na vida acadêmica de qualquer estudante, certo? Com relação ao que foi explicado aqui, né, que é um resumo, caso vocês tenham alguma dúvida, pode me perguntar. Se tiver dúvida quando for fazer aí a atividade interpretativa desse texto, podem me perguntar também. Tem que ter vergonha não, pode me chamar lá no WhatsApp que vocês vão ter a resposta aí das suas dúvidas. Eu vou tirar todas as dúvidas, eu vou explicar, tirar todas as dúvidas de vocês. O número vocês já conhecem, né? Já conhecem aí o WhatsApp, porque toda aula eu mando o número aí para vocês memorizarem aí, para colocarem nos seus contatos e não esquecerem, certo? Então podem me chamar lá no WhatsApp que eu vou responder para vocês, certo? Com relação a esse texto, nós temos uma atividade, obviamente, a atividade interpretativa, tá certo? Que é, primeiro, releiam o texto. Uma leitura só não é o suficiente para interpretar um texto. Vocês vão reler o texto. Ele está lá na página 196, certo? Após realizar a leitura novamente do texto, vão fazer a atividade interpretativa, que está nas páginas 197 a 199 do livro de língua portuguesa. Na próxima aula eu vou enviar a correção para vocês fazerem as autocorreções. Não é possível, infelizmente, que em todas as aulas nós façamos vídeos de correção comentada das atividades, por conta da demanda grande aí de videoaulas e de atividade que vocês têm, mas
Em toda atividade de revisão para teste e prova, serão sim realizadas as revisões, as correções comentadas. Mas nesse caso aqui das atividades dos livros, nós enviaremos apenas aí a correção para vocês mesmos fazerem a autocorreção, verificando aí seus níveis de erro e acerto, certo? Bom, então, mandem ver na atividade, certo? Vamos voltar aí com todo o gás, com a força total, e a gente se vê na próxima aula.